Olá, olá, olá! Está no ar mais um episódio do podcast A Arte da Conversa, no formato transmissão ao vivo, gravado aqui pelo Instagram e depois vai ser transmitido na íntegra. Transmitido não, né? Vai ser. Vai estar disponível na íntegra no Spotify e no YouTube também, no canal do podcast. Lembrando, o podcast, nossa página é @aartedaconversa.podcast. E eu vou aproveitar enquanto meu convidado não chega para fazer alguns agradecimentos aqui e alguns anúncios. Bom, essa semana vai ser uma semana especial que a gente vai falar sobre medos em geral, mas a gente vai tentar trazer um pouco para o recorte da quarentena, falar um pouco sobre esse momento que é novo para todo mundo, né? E segundo anúncio e comunicado é que o podcast tem um financiamento coletivo contínuo, é um financiamento onde você contribui mensalmente com o mesmo valor. E nós temos contribuições a partir de R$ 2. 2, 5, 10 e se você quiser contribuir com mais também, é sempre bem-vindo também. O link vai estar na descrição do Spotify, na descrição do YouTube e para quem está acompanhando aqui ao vivo é apoia.se barra a arte da conversa. Esse é o link para o financiamento e tem umas recompensas bem legais lá, nada muito grandioso, mas vale, vale a pena pelo menos conferir lá. E aí, se você curtir e puder colaborar, agradeço. Bom, deixa eu ver se o Caio tá por aqui já. Cadê o Caio? Tá entrando. Daqui a pouco ele aparece por aqui. Eu quero agradecer os apoiadores do podcast, que é a Galeria Lateral, Galeria de Arte. No Instagram é @Galeria Lateral. Chegou, Caio. Espera aí. Então, apoiador. Opa! E aí, salve. Salve. Calma aí, deixa eu só finalizar aqui os agradecimentos aos apoiadores. Galeria Lateral, Galeria de Arte, plataforma Carta de Apresentação, no Instagram é @carta de apresentação. A Palan Decor, Estúdio de Design Sustentável, no Instagram Palan Decor. E a WSA Produções, produtora de arte e conteúdo. Quero agradecer esses apoiadores e os apoiadores também que nos apoiam como pessoa física, que é lá no apoia.se barra arte da conversa. É isso. Obrigado a todos essas pessoas e instituições, empresas que acreditam no nosso trabalho, no podcast e nas conversas que a gente gera aqui nos diálogos. Caião, muito Patrocina nós. bem-vindo. Oi? Patrocina nós. É isso. Bem-vindo. Caio já é conhecido aqui de quem acompanha o podcast. E, enfim, quase já faz parte já é um membro fixo. Enquanto a gente estiver na quarentena e a gente estiver fazendo essas lives, Caio vai ser a primeira pessoa que vai aparecer aqui se ele não tiver outra coisa melhor para fazer. Podia ser todos também de primeira. Vamos, pode dar uma dividida, para não Tá ficar certo. muita pressão. Fechou, fechou. É... Caião, como é que você tá aí, mano? Pô, tô bem, tô cozinhando bastante, né? E quem aí me segue no Instagram tem acompanhado.
Tenho cozinhado muito a rodo, inventando umas paradas. E aí, mano, série, filme, mano, não tem muito. Os dias não são muito diferentes, assim, sabe? O máximo que altera é, tipo, a quantidade que eu durmo, só. Ou eu durmo muito ou eu durmo pouco. Ou vou dormir muito cedo, hoje eu fui dormir 7 da manhã, então tô meio Nossa, fudido, mas, mas não tem muito alterado muitas paradas nossas que fazer. eu acordei hoje 6h20, aí eu interagi com você lá no Instagram, e aí você já me respondeu, eu falei, caralho, Caio acordou agora? Mas, mano, por que ele acordou agora também, né? Pensei Por isso. nem dormir, né? Aí tem a outra opção que é, então ele nem dormiu, eu acho. Exatamente. Nem dormiu. Doideira, hein, mano? Faz tempo que eu não faço isso. Eu também, mano. Também. Mas aí, no, acho que única, a única rotina que muda, assim, é o horário que eu acordo e que eu durmo. De resto é meio que igual, assim. É, vou pegar uma convidada especial aqui, que ela tá miando. Abigail. Ó, Ela aí ainda segue conta. tá com o cone ainda, coitada. Mas ela já quer descer. Bom, tudo bem. Faz o que você quiser. É, então, vamos. Mano, aqui eu tô também, tô levando. Às vezes a gente tem várias ideias, mas aí algumas ideias precisava ter um contato social, aí não dá muito certo. Sim. Tô com uma vontade de ter esse contato social, né, mano? Tá foda, tá foda. É chato, né? Tá Ficar- ficando chato essa quarentena, tá ficando chato. Tá ficando chato já. A Bia fala, ela é muito fofa, Bia. Ela é muito fofa. Ai, nossa, eu não sabia que eu ia gostar tanto de gato, assim. O bagulho é doideira, viu? Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Essa semana vai ser uma semana especial. Vai ser uma semana especial, meu Deus. A gente vai falar sobre medos e, enfim, eu vou ler algumas definições aqui de medos que eu pesquisei e aí a gente fala um pouco sobre também em cima e a gente entra com algumas experiências particulares e pessoais. Medo é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Essa é uma delas. E a outra é um sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Essa é outra delas. E aí, eu quero te fazer uma pergunta para você, mano. O medo é uma emoção ou um sentimento? Cara, aí eu teria que saber o que é a definição de emoção e de sentimento. Mas eu acho que é pelo menos o que eu tô sentindo é um mix, assim, é uma, é o sentimento é um sentimento que tenho, assim, às vezes, a maior parte das vezes é quando eu vou sair, inclusive, mas também é uma emoção tipo, no sentido dela não ser muito racional, assim, sabe? Uhum. Sai um pouco da racionalidade, assim, eu acho que o medo. Eu acho que também outra classificação dele talvez seria instinto ou intuição também, sabe? Sim. Eu acho que o instinto de sobrevivência faz com que você também tenha medo, mas eu acho O, que não é nenhum nem outro, eu acho que são todos, na real. eu acho que existem. Ora você sente a emoção, né? Ora você é uma emoção que eu acho que entra nesse quando você fala que é uma coisa mais de instinto, assim, instintiva, que é meio sem pensar ali mesmo, é só uma reação.
E Exato. tem hora que é um sentimento mesmo, que é o sentimento de, puta, quando você traz pra consciência, né? Quando você, por mais que seja às vezes uma coisa invisível assim, tipo, você não sabe muito bem o porquê você está sentindo aquele medo, mas tá sentindo, tá ligado? Sim. Pera aí, Às vezes você rapidão. não sabe nem se você tem um motivo para sentir esse medo. A Pera aí, gata ali cara. tá. A gata tá, o pau tá comendo, ó. Tá atacando terror na É, casa. tava aprontando aqui. Vamos lá, voltei. Falei. Não, então, eu acho que às vezes na real eu perdi a minha linha de raciocínio. Mas o medo, eu acho que ele não, você não domina muito ele, né? Você não tem muito controle. Esse que é o grande BO, assim. Eu acho que ele que te controla e, e às vezes você não ter esse controle te faz mal, né? Porque Sim, você fica impedido de fazer as coisas, né? Você fica sim. neurótico, você fica, sei lá. Eu. Mano, eu pensei nesse tema porque eu tive uma conversa com a Camila, onde eu identifiquei alguns medos que já me bloquearam de um monte de coisa, tá ligado? Sim. Inclusive, eu acredito que me bloquearam até de ganhar dinheiro, saca? Uhum. Então, eu acho que é. Eu tava pensando, tava conversando com ela e eu percebi que, tipo, muitas das coisas que eu tinha medo ou tenho medo, elas acabam acontecendo, tá ligado? De alguma forma, assim, tipo, porra, eu tava. A gente sempre quis adotar um gatinho, vou dar esse exemplo aqui. Sempre quis adotar, na verdade, um pet, assim, cachorro, gato, né? Mas aí a gente ficava com medo de não ter condições de arcar com, com as despesas, tá ligado? De arcar com todo o custo, assim, que tem quando você tem um pet, né? Muito medo, assim, de não conseguir. E, e aí ela apareceu, tipo, mano, foi muito louco, porque ela apareceu e a gente não tava num dos momentos, dos melhores momentos, assim, financeiro, tá ligado? Uhum. Falei, caralho, juntou uma coisa que a gente tinha medo com a outra que também tem medo, tipo, de ficar sem dinheiro e tal. Sim. Juntou tudo e veio tudo junto e, mano, a gente deu um jeito, tá ligado? A gente resolveu e ela tá aqui com a gente hoje e a gente também não deixou de pagar nenhuma das nossas responsabilidades e contas e tal. Mas eu acredito que se a gente tivesse tomado essa iniciativa antes, porque a gente entendia que ter um animalzinho seria muito bom pra gente, assim, sabe? Uhum. Emocionalmente mesmo, psicologicamente e tal. E só que o medo impediu a gente de fazer isso. E se a gente tivesse feito antes, poderia ter sido tudo diferente, tá ligado? Poderia não, seria tudo diferente. Não sei como seria, mas seria tudo diferente. É, E aí vem o medo de ficar sem dinheiro, e aí a gente acaba ficando apertado no dinheiro, né? Então é muito louco porque eu fico com essa, com esse pensamento de tipo, caralho, tudo que eu tenho medo, no final das contas, uma hora ou outra acontece, tá ligado? E aí eu deixei de fazer alguma coisa por medo que me faria bem. E Sim. aí, tipo, é muito louco, mano. Como que é pra você? Como que você lida
com medo, com essas coisas, assim? Que, como que você lida mesmo? Depende muito de situações, eu acho, assim. Eu tive, sei lá, teve uma época que eu sentia muito medo no sentido de insegurança mesmo, tanto pessoal quanto profissional. Mas meio que isso não me levava a lugar nenhum, né? E meio que não condizia muito com aquilo com o que eu falava, aquele grande ditado, né? Faço o que eu faço, só não faço o que eu faço. Mas, então eu meio que, a gente até já teve essa conversa pessoalmente, que foi de começar tipo, a meter um louco nesse sentido também, de não. De ou tentar fazer sem medo, com medo mesmo, e aí ver o que acontece, e pode dar bom, pode dar ruim, ou assume que não vai fazer ali naquela hora, naquele lugar, naquele momento, e tipo, deixa cozinhando, sabe? E uma hora eu acho que, tipo, uma hora. Porque eu acho que também você ter medo de fazer alguma coisa é porque você tá com vontade de fazer aquela coisa e não quer que dê errado, sabe? Então eu acredito que uma hora ou outra vai acontecer por causa disso, porque você quer, no fundo você quer, tipo, no, você quer, sei lá, vocês queriam ter uma gata, né? Então, tipo, no final das contas, eu acho que ia acontecer, cedo ou tarde, tipo, acho que vocês estavam meio que esperando o momento certo que não teve, não sei se teria também, mas eu acho que entra muito nesse lugar de o medo ele acaba, eu acho que ele tenta te preservar na frustração e na rejeição, ou ele tenta, tipo, eu acho que é um instinto de sobrevivência mesmo, que ele tenta te precaver de algumas coisas. E acaba que você às vezes não realiza aquilo que você quer por meio achar que não pode dar certo. E pode dar. Eu lembro quando eu fiz o Visionário da Quebrada, eu tava com puta medo de fazer. E deu certo. E, tipo, rolou e foi incrível. Então, tipo, meio que depois desse projeto eu comecei a encarar o medo mais dessa forma, assim, tipo, é, mano, você tá com medo, mas você consegue fazer mesmo com medo. Talvez dê mais trabalho internamente, mas você consegue fazer. Forma assim, se eu Sim. tenho medo, eu dou aquela pensada, tipo, vejo se é impossível mesmo, ou se é só uma questão de insegurança e, e dá-lhe, né? É óbvio que eu tô falando também de medo, esses medos que não tem risco iminente, né? Sei lá, Sim, não sim. tem risco à É, vida, por porque, exemplo. sim, Ixi, travou o, aqui pra mim. uma das características, Voltou. uma das características, fala aí, Não tinha travado, mas tá rolando. O áudio tá ah, rolando, pô. uma das características, algumas das características que desencadeia fisicamente assim na gente é o aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração e a contração muscular. Isso são características físicas que o corpo entende que você precisa agir de alguma forma, ou fugir, ou confrontar, tipo, sei lá, alguma forma assim, mas o seu corpo ele se prepara para estar tá pronto para alguma coisa, sabe? Fisicamente, Sim. isso acontece. Tipo, modo de atenção, Então, né? eu acho que essa questão de, tipo, pô, se for um risco de morte, você precisa correr, vai correr pra trás. Tipo, seu corpo já tá preparado pra você fugir do bagulho, tá ligado? Eu lembro que E eu não lembro aonde eu vi, mas eu vi uma parada desse sentido, assim. Que, tipo, quando você fica no escuro e você vê uma imagem projetada, às vezes, com alguém pintado alguma coisa, é meio que seu cérebro, tipo, deixa ele em estado de alerta porque aquele é uma situação desconfortável para ele. Então, sim, tipo, acho que o medo vem muito desse lugar de instinto também. E, tipo,
Porque na real a gente é frágil, né? A gente, a gente vê aí que tipo, um negócio que, né, que a gente não enxerga para o mundo inteiro. Então a gente é frágil, assim. Então eu acho que Total. tipo, o nosso cérebro ele sabe que a gente é frágil devido a todas as evoluções que a gente passou e ele tipo, mantém essa, talvez essa memória, assim, tipo, sei lá como, Uhum. explicam, sei lá. Alguém explica, não sou eu Sim. no caso. Mas eu boto fé que sim, que assim, isso, tipo, ele tem um. Ele entende onde tipo, você fica confortável ou não. Em situações que ele Sim. está confortável ou não. E aí que gatilha o medo. Né? Então, esse eu entendo como um medo de emoção, né? Porque é uma coisa instintiva, como a gente falou lá no começo. Agora, Sim. o medo como um sentimento de ansiedade, mano, eu acho que isso é o que mais me atrapalha hoje em dia, tá ligado? Uhum. Ficar meio que até com medo do futuro, tá ligado? Nem sei o que vai acontecer, como vai acontecer. Tipo, o futuro, mano, não existe, tá ligado? E eu tô com medo de uma parada que não existe, saca? Sim. Como que você, como que você lida com esse medo do invisível? Você falou que às vezes você já se viu com medo de não realizar alguma coisa, não conseguir realizar e tal, por insegurança. Mas como para você isso? Você Cara, faz terapia, eu faço terapia e a gente provavelmente trabalha muito nisso na terapia, tá ligado? Como que esse você medo aborda de esse medo do invisível, medo do que pode nem ser real, tá ligado? medo, esse medo de ansiedade, assim, pra mim é muito. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu acho que todo mundo é ansioso, né? Eu acho que eu cheguei nessa conclusão na terapia, que todo mundo é ansioso e tem situações que você fica muito mais ansioso. E pra mim é muito isso, assim, tipo, eu não. Tem situações que é super de boa, assim. Que, tipo, eu fico ansioso, mas não me tira do centro. Mas tem Uhum. situações que tipo, é um gatilho muito grande que eu nem sei por. Então eu, tipo, eu não tenho muito um segredo, assim, uma receita certa de como lidar com esse medo que gera ansiedade, esse medo futuro, assim. Eu acho que é muito. Mano, eu acho que é realmente, tipo, um medo de cada vez, tá ligado? Porque Uhum. eu não, tipo, na terapia mesmo tem coisas que eu consigo lidar de uma forma e tem situações muito similares que para mim é que não aquilo que eu lidei dessa forma aqui eu não aplica aqui, mesmo sendo uma situação parecida, mesmo sendo sobre o mesmo tema ou sobre a mesma coisa, assim, tipo, eu não consigo, assim, eu não sei, não, meio que eu não tenho como lidar. Acho que a gente vai se adaptando e vai, tipo, eu tento, tipo, meio que eu respira fundo, analisa a situação e, mano, espera terça-feira, que terça-feira é dia de terapia. E aí a gente vê o que acontece. Se não der pra esperar Pode até crer. terça-feira, tipo, vamos ficar um pouco mais ansiosos. Nossa, Mas total. é muito, muito. E eu acho que esse medo de ansiedade ele tem muito a ver também com coisas que já passamos, assim, sabe? Eu acho que tem, eu acho que eles você só dispara esse medo, essa ansiedade, porque você já passou isso em algum momento da sua vida, sabe? Tipo, você sabe talvez o quão doloroso é aquilo, então você não quer que repita. Então você fica, tipo, meio em choque, assim, de não fazer, ou de fazer. Não sei se deu para entender, mas eu acho que é tipo um meio que você, é meio que você lidando com um trauma, assim, sabe? Sim. É,
O trauma é uma coisa que eu trabalho também na terapia, assim, para superar, porque é uma das coisas que trava a gente total, né? E o medo é uma reação, é uma coisa que te causa, uma reação que te causa devido ao trauma. A gente vai receber a Paola na quarta-feira, que ela é psicóloga, então, enfim, acho que a gente vai conseguir esclarecer algumas coisas com ela também. Mas eu tenho. Eu. Vai pra lá. Ou vem pra cá e fica tranquilo. A minha gata tá impossível. Hoje ela tá a milhão, pai. Oi? Hoje ela tá a milhão. Tá, mano. Ela geralmente tá dormindo nesse horário, tá ligado? Agora ela tá aqui miando, miando e resmungando. Tá querendo É... aparecer. Pois é. Ele quer apresentar aqui o podcast comigo. É... vou falar um medo aqui, aí você me diz se você também tinha ou tem esse medo. Que é o medo de ser julgado, tá ligado? Sim. Mano, isso é uma das coisas que eu mais tento quebrar, assim, que eu tento desconstruir, tá ligado? Tento entender o porquê, porque é uma das coisas que me bloqueia real, assim. É o medo de ser julgado e, e o medo, e aí isso dá medo, tipo, de falar em público, por exemplo. Uhum. Complicado, mano. É complicado porque eu não sei por quê também, acho que vem do medo do julgamento, mas, mano, eu começo a suar, tá ligado? Minha voz começa a tremer, parece que eu tô pensando muito mais rápido do que eu tô falando e eu fico com medo de me embaralhar, saca? E Sim. ou às vezes parece que é o contrário, parece que eu tô falando muito mais rápido do que eu penso e aí não acompanha uma coisa na outra, saca? Mano, é muito louco assim, porque. E aí, esse lance de fazer transmissão ao vivo e tal, eu tô aqui no conforto da minha casa e tudo mais, você também, mas foi uma forma de me colocar numa posição de enfrentar isso, tá ligado? De enfrentamento. Tipo, mano, eu preciso de quebrar isso. Não dá pra ser assim, tá ligado? Ficar com medo de falar em público, ficar com medo. E outra, ficar com medo de ser julgado, mas quem são as outras pessoas pra te julgar também, tá ligado? A Bia escreveu aqui que a gente tem muito medo de errar, né? Mano, a gente tem muito medo de errar, mas eu acho que esse medo de errar é uma coisa que foi pra gente, saca? Porque eu conheço um monte de gente que não tem medo de errar e arrisca e, tipo, mano, acerta, tá ligado? Eu tenho uma frase do Jay-Z pra mim que eu levo pra vida, assim, que a gente só precisa acertar uma vez. A gente acertou uma vez, mano, ali a gente vai, tá ligado? A gente desenrola ali. Mas enquanto a gente não acertar essa vez, a gente tem que errar muitas vezes. A gente vai errar muitas vezes até acertar essa uma vez, tá ligado? É muito difícil, assim, pelo menos que eu tenho conhecimento, você acertar de primeira e pum, já era, saca? Mas o foda é que você. É difícil acertar de primeira, mas é o que você quer que aconteça, né? Sim, Então, eu acho que hoje em dia, esse medo de errar é muito mais latente por causa que tá muito mais exposto, né? Você tá, tipo,
Você tá Uhum. muito mais. Acho que você tem muito mais opções, né? Hoje em dia você tem uma infinidade de coisas de apostas, vai, Sim, do que antes. Sei lá, eu lembro quando eu era moleque, a aposta era ser, tipo, pai da minha mãe, do meu pai, assim, era ou trabalhar em algum pico administrativo ou você trabalhar pro governo, eu esqueci o nome ser funcionário público. sim, Então, tipo, era esses dois tiros certos, assim. Então, tipo, hoje em dia você tem muito tiro para dar, né? Você tem, tipo, sei lá, nossa profissão, acho que meus pais, assim, não entendem muito. Então, e é isso. Então, e aí você entra nesse, tipo, beleza, eu vou fazer, no meu caso, eu vou fazer audiovisual, só que se eu errar, eu tenho esse peso eu acho que entra aí nesse lugar de julgamento, que é de estar decepcionando, né? Eu acho que você acha que você vai decepcionar alguém ou você vai magoar alguém, que eu acho que entra nesse lugar de você esse medo de julgar, de falar em público, que não sei o quê, porque você vai estar decepcionando quem está te ouvindo, por exemplo, ou você está sim, decepcionando, ou você está, tipo, você não está sendo bom o suficiente para fazer aquilo, mas ninguém falou que você precisava ser bom o suficiente para fazer aquilo também. Eu acho que sim, você começa a entrar num ciclo de autossabotagem, porque você não tem muito, não tem uma regra, não tem uma régua também, né, tipo, o que é certo e errado, e mesmo assim a gente não faz por medo de errar, ou por medo de ser julgado, ou por medo de virar chacota, né, tipo, de ser zoado. Isso sim. eu acho que rola muito e pega muito para mim assim também. Eu acho que esse medo do julgamento é muito, é tipo, sei lá, a gente sempre foi ensinado a ser bom, né? Independente da onde seja. Tipo, na semana passada, semana retrasada que a gente fez a masculinidade negra, tipo, o que todo mundo falou assim é que você tinha que ser bom como um homem. E era ser viril e tal, não sei o quê. E isso trazendo para, tipo, não só para o masculino, né? Para a figura masculina, tipo, para o ser humano você é colocado desde pequeno que só tem o bom e o mal e você tem que ser bom. E ser bom é aquilo, fazer as coisas direito, fazer as coisas perfeitas, não sei o que. E se você erra, você é muito cobrado pelo aquele erro, né? Quando você é moleque, você erra, mano, você é colocado de castigo. Sei lá, você tira uma nota baixa, você reprova de ano, você reprova de ano, você fica de castigo, você não tem férias, você não brinca. Então, punido pelo erro e você nunca é elogiado pelo acerto. Eu acho que tem isso Sim. também, que você não é, tipo, quando era moleque, assim, tirava um 8 um 9 era tipo, ah, legal, mas você não fez mais do que a sua obrigação. E aí você, tipo, tirava um 3 um 2 nossa, você não dá valor pro que a gente faz por você, você não tem que se preocupar com nada, só precisa estudar e nem você faz, e não sei o que, você não quer nada da sua vida. E aí, tipo, e eu acho que você vai levando isso para graus, quando tu vai crescendo, isso fica maior, né? Tipo, Sim. se você acerta no trampo, beleza. Ah, parabéns. Agora se você erra, mano, você fica tomando uma orelhada aí. Então acho que tem muito esse medo de errar, de ser julgado, é por causa. Eu acho que você não. A gente nem aprendeu a acertar, eu acho também. Tipo, e nem valorizar o acerto, sabe? Tipo, eu Sim. mesmo, é muito difícil elogiar um acerto de alguém, ou alguma coisa que a pessoa mandou bem, por não ter o hábito. Agora, quando a pessoa tipo, me pede uma opinião crítica, é muito mais fácil eu dar também. Então acho que fica muito nesse lugar a gente não sabe nem o que é acertar e a gente tem medo de errar. É. Tipo, não conversa uma coisa com a outra, né? Porque para existir um, precisa existir o outro. Só que a Sim, partir do momento que a gente não sabe o que é o certo, teoricamente a gente não poderia ter medo do erro, porque a gente também não sabe o que é o erro, tá ligado?
Sim, para muitas pessoas, uma pessoa, sei lá, que rouba, por exemplo, não quero falar que roubar é bom, ou qualquer, sem julgamento de certo e tal, mas sim, para aquela pessoa ela tá fazendo certo na vida dela, tá ligado? Porque, sei lá, muitas vezes ela precisa comer. petista, comunista. Hã? Sim, petista, E, comunista. Bandido bom, bandido morto. Cuidado. e, mas para muitas pessoas aquilo é errado, tá ligado? Então ela errou ali. Mas, tipo, É porque a margem é muito, é sempre dois pesos, duas medidas, né? Tipo, você consegue, olha, tipo, você consegue entender uma pessoa numa loja e rouba um vestido ou camiseta de R$ 300. Você consegue, tipo, ter empatia por aquela pessoa, pensando que ela não é uma ladra ou um ladrão, ela é uma pessoa doente, ela tem. Esqueci aquele negócio lá. ah, esqueci Ela, também o nome. ela tem. E agora, e é isso, e aí quando você rouba uma manteiga ou um pão, tipo, você é um marginal que não quer trabalhar, que não sei o quê. E eu não sei se é pelos valores das coisas ou por, tipo, obviamente que é pela desigualdade também. E eu acho que entra muito nesse lugar que também o certo e o errado tem dois pesos e duas medidas. Ele nunca é o certo, ele nunca é o preto no branco, né? Tem esse Uhum. cinza que a gente também não enxerga. Tem essa área cinzenta 50, que a gente. 50 tons, inclusive. Exato. Tem essa área que a gente não. A gente é hipócrita de fingir que não enxerga, porque a gente sabe que existe, a gente porque a gente releva várias coisas que pra gente é errado e, tipo, e dependendo de como isso não é tão errado assim, sabe? Uhum. Eu acho É, que uma, normaliza o erro e aí eu acho que diminui a taxa de julgamento, talvez. é, voltando um pouco no lance desse medo de ser julgado e tal, uma das técnicas ou táticas que eu uso, assim, é tipo, mano, de primeira você fala que você pode falar, tipo, mano, eu tenho dificuldade em falar em público porque eu tenho medo de ser julgado, por exemplo. Então, talvez essa apresentação não seja das melhores, mas eu vou dar o melhor, o meu melhor. Se você fala isso de primeira, você já tira aquela barreira da frente, tá ligado? É muito difícil você se colocar nessa posição de vulnerabilidade. Uhum. Isso foi uma das coisas que a gente conversou no encerramento, na grande conversa que a gente teve sobre masculinidade, da vulnerabilidade e tal. Mas eu acho que quando você se coloca nessa posição, mano, você. é, quando você assume isso pra você, você lida muito melhor com aquela situação, saca? Você se liberta, né? Você, tipo, você assume e você fala, mano, eu tenho medo de ser julgado e talvez por isso eu fale mais pausado, talvez por isso eu gagueje um pouco mais, sabe? E aí você já não vai ter mais esse medo de ser julgado pelas pessoas, porque você já assumiu aquilo pra você, sacou? Uhum. Então, tipo, eu tenho tentado colocar isso em prática na, na minha vida e, mano, em algumas ocasiões assim, ajuda, tá ligado? Igual, porra, falar aqui no Instagram, story, pra mim é super estranho eu falar, e aí galera, porque eu não tô acostumado com isso, tá ligado? Pra Então, mim também. quando eu assumo isso e falo, mano, eu não sei, eu não sou essa pessoa.
eu já tiro todo o peso de puta, se eu gaguejar, se eu demorar para falar, vão achar isso, vão achar aquilo, sabe? E aí eu desenrolo, mano, eu falo, tá ligado? Então, isso é uma das coisas que eu tenho tentado colocar em prática, assumir, tipo, abraçar o erro mesmo, o erro não, abraçar aquele medo, tipo, mano, tenho medo disso, então vem aqui, vamos junto, mas vamos, tá ligado? Porque eu tenho eu acredito que a coragem não é a ausência do medo, tá ligado? A coragem é você ir, mano. É você botar a cara. E Sim. muitas vezes a gente tem que botar a cara com. Claro que você não vai colocar a sua vida em risco, né? Não é Sim, dessas, sim, não é sim. dessas situações que eu tô falando, mas é tipo um medo desse invisível, de julgamento e de pipipi, dessas coisas, sabe? Sim. Então, abraça o medo, entende aquele medo, pô, identifica e fala, mas vamos junto. Eu sei que você está aqui e eu sei que eu posso falhar, eu posso errar devido a esse medo. Porém, Uhum. eu vou errar. Se tiver que errar, eu vou errar. Mas eu vou, É, sacou? Porque tem um vídeo do Will Smith, mano, que me marcou muito, que foi quando ele pulou de paraquedas. Ele falou que ele tava morrendo de ele medo. É, ele falou que ele tava, mano, esse vídeo é muito cagaço, bom. cagaço, cagaço. E aí ele, quando ele Sim. pulou, mano, ele falou que foi a melhor coisa da vida dele, tá ligado? E ele falou que as melhores coisas estão do outro lado do medo, tá ligado? Então, mano, eu trago muito isso pra minha vida e falo, caralho, quando eu me pego sentindo medo e deixando de fazer alguma coisa por medo, aí me vem isso, eu falo, Sim. cara, mas ali, depois desse medo, poderia estar a melhor coisa da minha vida, tá ligado? Pode estar E, incrível, né? puta, total, mano, poderia estar incrível. E aí eu, puta, não faço. E aí eu me julgo, tá ligado? Aí piora, mano, porque aí eu me julgo, eu falo, puta que pariu, sabia que poderia ser bom, mas eu não fiz, e não sei o quê. E, putz, já vem um Aí já monte de. se, Não entendi. e aí já se cobra pra cacete já. Aí já começa uma Então. cobrança acima disso. Total, mano. Total. E eu tenho, puta, eu tenho vivido muito assim, saca? De tipo, nossa, tem algumas coisas que eu, experiências aqui, que eu falei, mano, isso não tem a possibilidade de dar errado, sabe? Tipo, isso não tem como dar errado, porque eu me senti muito bem quando eu tive essa ideia. Foi Sim. uma coisa sensacional, assim, e eu não tô fazendo por medo de alguma coisa, mano, que às vezes nem é real, tá ligado? É só da sua cabeça mesmo, né? É uma criação da minha cabeça ali que, tipo, me impede de fazer uma pá de coisa, mano. Eu acho É, é louco também como esse medo é muito. Esses nossos medos, eles são muito. Não sei a palavra, mas eles variam muito, né? Porque, tipo, vai, sei lá, você tem medo de falar em público porque você vai ser julgado. Mas você tem o medo do julgamento na oralidade, por exemplo. Porque aí você não tem medo de sair, tipo, vestido de uma forma que as pessoas não estão habituadas. Você se sente seguro nessa área, assim, sabe? Tipo, esse medo que a gente tem é muito onde a gente acha também que a gente não é bom o suficiente, né? Que é uma falta de sim, confiança. Tipo, a gente sim, tem medo de falar no Instagram, por exemplo, falar de fazer os stories, não sei o quê. Porque, mano, o quão a gente também não quer ser ridicularizado, tá ligado? E o sim. quão que a gente também tipo, zoou quem fazia isso no começo do rolê. Que é Nossa, total. tipo, mano, eu trampo com vídeo, mas eu nunca gostei de falar pra câmera. Mesmo em câmera a Aham. câmera. Pra mim isso foi muito estranho. E aí eu
E aí, esse bagulho que você pode falar para uma câmera onde as pessoas vão estar te vendo, o medo da ridicularização é muito maior, porque, tipo, você fica, tipo, caralho, mas não. Será que eu vou estar falando besteira? Será que eu vou estar falando do jeito certo? Será que vai estar fazendo sentido? Só que ao mesmo tempo eu não tenho medo de sair com um colar ou com um brinco ou com pintar a unha, tipo, na rua, porque as pessoas vão julgar do mesma forma ou mais do que a Uhum. oralidade. Né? Então, eu acho que o Sim. medo também, ele é muito pautado nas nossas inseguranças, né? E nas nossas, no que a gente acha que a gente não é bom o suficiente. Assim. Aham. É, vou te fazer uma pergunta, e aí, sei lá, você responde se você lembrar. Mas você consegue dizer, compartilhar um momento que você viu que você estava com medo, mas você foi mesmo assim e foi da hora? Tipo, você falou do Visionários, né? Você tava com puta medo, mas que, tipo, você Uhum. foi mesmo com medo e foi foda. Você lembra de alguma outra coisa, alguma Mano, outra? situações. Tem aquela. Tem, tipo, as que a gente já trocou muita ideia sobre que é tipo, mano, chegar em gente em festa, nossa, é um pânico, assim. É um consome, assim, é um negócio que, tipo, sabe? Tipo, É foda. ou toda. É, Ou toda a primeira vez com uma pessoa diferente, assim, é um negócio meio pavoroso, assim, por causa dessa parada do julgamento mesmo, da ansiedade. Eu acho que todos esses lugares, essas situações que eu me coloco sem nenhuma proteção, me coloco vulnerável. Eu acho que todas essas aham. situações que eu me coloco vulnerável, sei lá, os primeiros trampos que eu comecei a fazer como direção, assim, que eu tinha que assumir aquele BO que não tinha ninguém ali na minha frente para fazer o, tipo, eu ia estar só meio que vendo, tal, mas quem estava de frente era eu, assim, então, tipo, essas situações onde eu tô de frente me colocam muito em choque até hoje, assim. Tipo, essas, essas tomadas de decisões, sabe, me colocam muito em xeque até hoje, assim, causa uma ansiedade, assim, muito grande até hoje. Sim. Mas você, tipo, de certo modo, assim, você consegue ir e continuar. Por exemplo, no lance da direção, a Consigo, gente tipo, trocou. hoje em Não dia eu entendi. tô, eu tô dirigindo e rolou, e super rola, e tipo, não teve nenhum trampo que eu olhei e falei, puta, fiz uma bosta. Então, tipo, rolou e, 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 e assumir esse BO foi um BO que eu vi que, mesmo indo com medo, era uma coisa que ia ser boa pra mim, assim, que ia ser da hora, que ia ser confortável. Então, Uhum. tipo, tava com um cagaço do cacete, sei lá, um projeto que eu fiz do Facebook lá de entrevista, que era César Menotti e Fabiano. Havia os dois, um mês que eu comecei a trampar com direção, e aí caiu meio que esse trampo, aí eu me meti aqui, eu pensei daquela forma de meter o louco, né? Tipo, beleza, vamos fazer, Hum. vou fazer, não vou fazer, vou fazer. Só que por dentro eu tava achando, mano, a milhão, tipo, passando mal, não dormia direito, ansioso, tive crise de pânico, foi, tipo, achei que eu tava infartando, mas eu fiz, e o resultado foi, tipo, da hora, a galera curtiu, rolou outros trampos devido àquele trampo, então, tipo, é isso, assim, tipo, eu não. Eu acho que a situação mais extrema que eu lembro, assim, que eu passei foi esse trampo especificamente. Que, mano, eu fui parar no hospital por crise de pânico, mas ao mesmo tempo, quando acabou, foi tipo, nossa, que do caralho que eu fiz esse trampo. Porque se eu não fizesse, eu ia ficar muito bolado, assim, de não ter feito. Sim, sim, eu acho que esse lance, a gente é muito
a perfeição, né, em si, perfeito, que é, volta no lance do estar certo, fazer certo, né? Quando eu tirei esse lance da perfeição da minha frente também, mano, foi bizarro, assim, eu falei, mano, eu não preciso ser perfeito, tá ligado? Assim, o simples fato de assumir isso já muda a vida, tá ligado? Muda a vida porque Uhum. você se põe num lugar de tipo, tudo bem, eu vou errar, se eu, é tudo bem errar, saca? Porque eu não preciso estar sempre perfeito, não tem um script assim, não tem um modelo que eu tenho que seguir, tipo, eu tenho que ser eu, saca? Assumir isso e tipo, mano, ninguém é perfeito, quem sou eu pra tentar ser perfeito, tá ligado? Então hoje eu tento dar só o meu melhor, assim, no que quer que eu faça, eu tento dar o meu melhor. E, mano, às vezes o meu melhor é extraordinário, é várias ideias, é trabalhar, tipo, a milhão. E às vezes o meu melhor é fazer o básico, mano. Fazer o que tem que ser feito simplesmente ali, sabe? Tipo, não ir além de expectativa, não ir nada. Às vezes o meu melhor é esse, mano. E quando eu aceito isso, tira muito esse peso de ter que agradar os outros, de ter que ser perfeito, saca? Pra mim funciona super isso, sacou? Tem que normalizar, né, mano? Normaliza o erro. A gente normalizou tanto o acerto, a gente É, nem enaltece ele, então normaliza o erro também, né? sim, total, nossa, total, mano. Bem, super bem colocado. Bom, vamos encaminhar pro final aqui, passou rápido, hein? Passa. Tava até meio Vamos de tarde, né? Eu dormi pouco. sem problemas. Vamos encaminhar para o final. A gente tem o quadro. Eu não sei se você adiantou alguma coisa aí, se Não, você. mas vamos lá. O quadro agora, a gente vai para o quadro Você Tem que Conhecer. Eu peguei um aqui que eu acho que é bem interessante, principalmente para essa semana, e inclusive porque é coladinho com a gente aqui. Começa agora às 6 horas, a gente acaba aqui, começa lá, que é o. São transmissões ao vivo da No Front Empoderamento. É No Front Conteúdo Empoderamento. É uma plataforma para você que te ensina a lidar com dinheiro. E essa semana eles estão fazendo uma semana especial de a fórmula mágica da paz, da saúde financeira, da paz financeira, eu acho que é. Boa. E eu indico porque esse lance do dinheiro, mano, pega principalmente pra gente que não veio de berço de ouro, tá ligado? Nossa relação com o dinheiro é muito diferente do que quem já nasce com grana, sabe? É muito diferente e a gente sofre muito por causa disso. Sofre muito, e tem muito medo, inclusive, por causa disso, por causa de dinheiro, por causa Na falta de medo da grana, né? medo Tem que correr de. atrás da grana. Mano, então eu super indico. Nos tempos Enfim, atuais, eu acho que é um medo latente também. oi? Nos tempos atuais é um tempo latente também, a falta de grana. Total. E quem tiver ao vivo aqui, ou quem vir dentro dessa semana, essa live, vai ter tempo para assistir. Mas quem vê depois, infelizmente, já passou, mas não deixa de conferir lá. No Instagram também é no Front Empoderamento, tudo junto. Vale a pena seguir. E você? O meu é só isso. O meu é básico. Só uma indicação, não é três hoje, entendi. Pode ser só uma, pode ser três, mas pode ser uma também. Cara, voltado pro tema, então, eu acho que eu vou indicar uma coisa que eu já indiquei lá atrás. Façam terapia. Boa. Inclusive, no período de hoje, nesse período que a gente está passando de quarentena, de pandemia, do Bolsonaro tá falando o que tá Nossa, falando, mano, façam terapia porque dá medo, dá pânico, dá muito. Então façam terapia e tenta racionalizar, né? Tenta racionalizar os medos.
E, cara, eu não tinha muita indicação, mas tinha 3 livros na minha frente aqui que eu vou indicar eles também. Boa. Que é... O primeiro é Sapiens, uma breve história da humanidade. Porra, eu tenho aqui, mano. Ficar na meu mesinha de cabeceira aqui. Esse daqui. Tem Angola Janga, que é uma história do Ah, esse eu quero Palmara. comprar. Esse, inclusive, é emprestado, que eu não devolvi. Ah, Peço desculpa, mas a pessoa sabe que está comigo. E eu sei de quem que é. E o outro. O outro não sei onde está, mas. Calma aí. Bom, tem isso daqui, que é a biografia do Roger Capa. Ah, não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros fotógrafos de guerra. ah, E o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele, que eu não achei. Mas está em algum ah, lugar. É é da esse. hora. É bem da hora, bem da hora. Ele é bem da hora. Ele fala a experiência dele é bem, bem massa, assim, história. E esses três, e é Ah, isso. da hora. Essas indicações eu vou. Tô devendo da semana retrasada, inclusive, as indicações sobre masculinidade. Mas prometo que eu vou subir aqui algum dia. E inclusive, dessa aqui também vai estar disponível em breve. E para quem não conseguiu acompanhar a live completa, vai ficar no meu story nas próximas 24 horas. E depois vai estar disponível na íntegra no Spotify e no canal do podcast no YouTube, que é Arte da Conversa, tudo junto, podcast. E para quem ainda não segue, segue a gente no Instagram, é artedaconversa.podcast. E também tem o financiamento coletivo, lembrando, que é apoia.se barra arte da conversa. É um financiamento coletivo contínuo, onde você faz contribuições mensais e por boleto, cartão de crédito. É isso. Valeu, Caião. Obrigado pela presença. Deixe seu último recado Mano, aí. Um bye-bye. cara, para o recado final, não tenho medo. E vamos normalizar os medos. Né? É isso. Boa, mano. Esse lance de normalizar ficou comigo, viu? Ficou comigo porque faz muito sentido isso. É isso. Valeu. Valeu, Caião. Falou, Até mano. mais. Até Valeu mais. por quem acompanhou e quem escutou. É nós também. Paz. Apoia nós. Apoia. Falou. Falou.